a todos. O atentado terrorista de sexta-feira em Moscovo, pela dimensão homicida e pelas implicações que terá na guerra da Ucrânia e no contexto do conflito por procuração que o Ocidente está a desencadear contra a Rússia, justifica um breve segmento do Contra-Conversa. O Contra publica hoje um extenso artigo sobre o assunto, pelo que não vou aqui falar dos detalhes do atentado nem da captura dos terroristas. Este clipe destina-se apenas a expressar a minha posição sobre a responsabilidade do massacre. E a verdade é esta. Ninguém me vai convencer que por trás do atentado não está a Ucrânia. E que por trás da operação ucraniana não está a CIA, ou o Pentágono, ou os serviços secretos britânicos, ou até franceses. E porquê? Bom, vamos aos factos. Facto 1. Os terroristas tinham uma base no território ucraniano e foi nessa direção que tentaram escapar. Isto é importante. Foi nessa direção que tentaram escapar. A imprensa corporativa apressou-se a declarar, logo depois do atentado e antes até dos terroristas serem capturados, que a responsabilidade pelo horror seria do ISIS, sendo que esta organização, na atualidade, não tem capacidade operacional para uma operação desta natureza. O ISIS está extinto. Facto 3. Um dos operacionais envolvidos no ato terrorista, que assassinou 143 inocentes em Moscou, diz que a sua motivação foi financeira. Quando é que, em toda a história do terrorismo islâmico, um operacional confessou que agia por dinheiro? Nunca. Facto 4. Ao que se sabe, nenhum dos 4 terroristas mencionou sequer o ISIS ou qualquer motivação jihadista. A noticiada reivindicação do movimento radical islâmico, que terá sido responsável pelo atentado, não constitui prova. O comunicado mostra 4 homens de caras tapadas, não podendo ser assim identificados como os perpetradores que entretanto foram capturados, e provém de uma facção, o Estado Islâmico de Khorasan, que mantém boas relações com o regime Biden, já que é um dos grupos a quem as forças americanas entregaram o poder quando vergonhosamente retiraram do Afeganistão. Facto 5. Os serviços secretos ucranianos têm um longo historial de ataques terroristas em território russo, desde bombardeamentos em áreas residenciais na região de Belgorod, até aos assassinatos da cientista política Daria Dugina, filha do filósofo Alexander Dugin, e do jornalista Vladan Tatarsky. Facto 6. Depois de resolvido o conflito com a Chechênia, a Rússia desenvolveu relações com o mundo islâmico que são hoje muito mais sólidas e pacíficas do que aquelas que o Bloco Ocidental mantém com os países muçulmanos. O Kremlin é, desde o século XX, um adversário geoestratégico de Israel. Tem defendido a posição palestiniana no conflito de Gaza. Mantém laços estreitos com o Irão, a Síria e o Iraque. Que razão justifica um atentado do ISIS em Moscou? Absolutamente nenhuma. Facto 7. A NATO está neste momento mobilizada no Báltico a propósito dos exercícios militares Steadfast Defender. No caso de qualquer retaliação russa, resultante da conclusão que o Bloco Ocidental terá responsabilidades no terror de Crocus, a prontidão operacional da aliança seria significativa. Facto 8. Forças militares e serviços secretos europeus e norte-americanos operam em parceria declarada com as forças militares e de inteligência ucranianas em variadíssimas ações de guerra, tanto nas frentes de batalha como em solo russo. Facto 9. O Departamento de Estado norte-americano tinha conhecimento da probabilidade de um atentado terrorista numa sala de espetáculos moscovita, já que avisou, a 7 de março, os cidadãos americanos de visita a Moscou a evitarem este tipo de eventos. E se quem me está a ouvir tiver dúvidas de que tanto a Ucrânia como o Bloco Ocidental não se atreveriam, por pudor moral ou cautela estratégica, a um ato desta dimensão abominável, eis uma série de outras evidências ilustrativas desse empenhamento nihilista. A CIA tem bases instaladas na Ucrânia há mais de uma década. Os próprios serviços secretos norte-americanos reconheceram que a Ucrânia foi responsável pelo assassinato de Daria Dugina. Um perito das Forças Especiais Americanas testemunhou que a CIA está por trás das ações de sabotagem na Rússia. Forças militares dos Estados Unidos da América estiveram envolvidas direta ou indiretamente na destruição do gasoduto Nord Stream. A decisão de atacar o Kremlin com drones, na primavera do ano passado, foi tomada pelos Estados Unidos. Uma fuga de informação do Pentágono revelou que os Estados Unidos e a NATO têm forças especiais a operar na Ucrânia. Os serviços secretos ucranianos tentaram assassinar Tucker Carlson, quando este se deslocou a Moscou para entrevistar Vladimir Putin. Se refletirmos sobre todos estes dados e os confrontarmos com a narrativa dos poderes instituídos do Ocidente, chegamos muito facilmente à conclusão que nos estão a mentir, como sempre. E se sempre nos têm mentido, por que raio é que agora estariam a dizer a verdade? E não pensem que estou sozinho nesta convicção.
atesta que os serviços secretos ucranianos, em articulação com outros serviços de inteligência ocidentais, como a CIA e o MI6, serão os últimos responsáveis pelo atentado, é partilhada por muitos outros analistas ocidentais, entre os quais Scott Ritter, antigo oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais do ZOA, Larry C. Johnson e Ray McGovern, ex-analistas da CIA, Stanislav Kaprianik, antigo oficial do exército americano, Andrew Napolitano, prestigiado juiz norte-americano, David Freiheit, o advogado canadiano, polemista do canal Viva Frei, e Alex Christoforou, o analista grego do canal de Duran. A verdade é que o Bloco Ocidental esteve empenhado nos últimos meses em vender a ameaça fictícia de que a Rússia tinha a intenção de fazer a guerra na Europa, e esta é, inequivocamente, uma forma de forçar o Kremlin a fazê-la de facto, caso os russos consigam provar que a NATO ou algum dos seus membros está factualmente implicado no massacre de civis inocentes. O projeto distópico dos poderes instituídos só poderá ser implementado sob o pretexto de um estado de emergência, como foi comprovado pelo episódio pandémico e como é todos os dias demonstrado pelo alarmismo climático, propagado com o nítido objetivo de criar a curto prazo condições psicossociais para a implementação de todo o tipo de restrições às liberdades individuais e aos direitos dos povos. As elites sabem que as massas só aceitarão de bom grado o regresso à Idade das Trevas e o progresso para um sistema totalitário à escala global se forem aterrorizadas com qualquer apocalipse, e não há mais assustador e efetivo apocalipse que aquele explotado por um conflito entre potências nucleares, não é? E não deixa de ser chocante como a imprensa mainstream, que aceitou de forma completamente acrítica que os Estados Unidos invadissem o Iraque e o Afeganistão em reação aos acontecimentos de 11 de setembro, se mostra agora escandalizada quando os russos, e não só, desconfiam que o ataque infame que sofreram tenha tido origem num inimigo declarado, com a mais que provável cumplicidade dos poderes instituídos, neste caso mais ou menos ocultos, do Ocidente. Para percebermos, aliás, o ponto extremo, dir-se-ia satânico, que chega à mentalidade das lideranças políticas na Europa, basta refletir nas palavras absolutamente vis do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, ao referir-se aos acontecimentos de sexta-feira em Moscou. Let's not lose focus. Ou seja, não nos vamos distrair com os 140 inocentes que morreram no outro dia porque temos que manter o foco na nossa guerra de estimação com a Rússia. De qualquer forma, aí aconteça o que acontecer, ninguém vai convencer os russos, nem ninguém vai convencer a mim, que os ucranianos, pelo menos, não estão envolvidos no planeamento do ataque. Assim sendo, a agressividade da condução da guerra na Ucrânia por parte dos russos só tem tendência para aumentar, mesmo considerando a intensificação da atividade bélica russa registada na última semana, com o Kremlin a admitir que a invasão da Ucrânia já não é uma operação militar, entre aspas, mas um ato de guerra total. A partir de agora, vão começar a morrer muito mais civis ucranianos do que aqueles que pereceram até aqui. O que vai aumentar ainda mais, se possível, as tensões entre a Rússia e o Ocidente. Os dados estão lançados. Devemos estar preparados para o pior. É agora bem provável que as elites globalistas do Ocidente consigam o Armagedão que tanto desejam.